a importância dessa argumentação. Mas eu não questionei nada disso. Eu vim porque o regimento interno, no artigo 68 e no artigo 77 do STF, não permite que esse recurso seja julgado pelo Alexandre de Moraes. Talvez a melhor forma de tratar isso seja lendo 3 notícias aqui no ar com vocês. Em seguida eu vou chamar o Dr. Chiquini para comentar essas notícias. Mas por enquanto, deixa eu ler essas 3 notícias aqui no ar. Deixa eu abrir aqui para vocês. A primeira delas é a seguinte. Vamos lá. Gilmar Mendes nega acesso de acusados a vídeo-chave em caso de hostilidade a Xandão no aeroporto de Roma. Vocês não lembram desse caso? Se vocês não lembram desse caso, esse é o caso que as pessoas teriam interpelado o Xandão no aeroporto de Roma. Ele mentiu, ao que tudo indica. Criou uma história fantasiosa de que tinha havido um tapa. O jornal o Globo fez uma charge absolutamente ridícula. O ex-jornal, né? O Globo fez uma charge absolutamente ridícula, copiando o Batman, dando um tapa na cara do Robin. E no final das contas, tá todo mundo se perguntando cadê o vídeo do aeroporto de Roma. Os senadores pediram às autoridades de Roma, que disseram que não iam dar, e todo mundo quer saber cadê. Porque o Xandão mandou 6 carros da Polícia Federal na casa do cara no domingo. E depois a Polícia Federal chegou à conclusão de que não dava nem forçando muito a barra, dava para acusar os caras de algum crime, de apresentar alguma acusação ou recomendar algum indiciamento. E agora o Gilmar Mendes está decidindo proferir o voto dele agora, nessa quarta-feira, por negar o pedido da defesa dos 3 indivíduos de obter uma cópia do vídeo que capturaria a tal hostilidade, o tal tapa na cara. Então a defesa não tem como ter acesso ao vídeo. E esse vídeo, eu falei para vocês naquela época, se o vídeo tivesse a versão que conta o Alexandre, ele tinha vazado na internet, no Fantástico de domingo. Mas como ele com certeza é uma hipérbole aqui, mas ele muito provavelmente desmente a versão do Alexandre, ele está escondido em um sigilo, como se ele fosse um vídeo da CIA. Não, é para proteger as pessoas, como se não desse para borrar a cara das pessoas. Uma desculpinha fajuta. Pô, essa é a primeira notícia. Eu já estou com o doutor Chiquini aqui esperando para entrar na entrevista. Eu vou ler a segunda notícia agora. Barroso nega pedido de Bolsonaro para afastar Moraes de investigação sobre golpe. Ministro do STF entendeu que Moraes pode ser julgado mesmo sendo suposta vítima da tentativa de golpe. Então, o presidente Bolsonaro sofreu mais uma derrota judicial na quarta-feira. A decisão foi do ministro Barroso, que negou ao segmento da arguição de impedimento 165. E, de acordo com o ministro Barroso, de acordo com o trecho da decisão do Barroso, os fatos narrados na petição inicial não caracterizam minimamente as situações legais que impossibilitam o exercício da jurisdição pela autoridade arguída. Não, o simples fato do cara ser vítima não impede ele de ser julgado. Segundo a visão do Barroso, pelo que eu estou entendendo, o doutor Chiquini vai comentar, não impede o sujeito de julgar o caso no qual ele próprio é vítima. Isso é muito rotineiro, já tem jurisprudência pacificada aqui, que a gente pode julgar quando a gente é vítima. Não, o Xandão não está lá como assistente de acusação no caso de Roma, não é o delegado que trabalha para ele, que conduziu as investigações, então é tudo muito normal. Negócio de impedimento, é uma coisa do direito do século passado. Mas pelo menos uma boa notícia, porque essa notícia é do portal Terça Livre, então eu publiquei no meu Locals, mas a fonte é do Terça Livre, e tá aqui, ó. Advogado desfaz maracutaia de Moraes e Fux poderá rever as suas decisões. É a primeira vez que isso acontece após a abertura dos inquéritos inconstitucionais. Eu vou ler a notícia aqui. O advogado e professor de direito Dr. Jeffrey Chiquini entrou com habeas corpus no STF para que Moraes não fosse o relator a julgar o seu pedido de recurso. Olha que coisa, né? O juiz não julgar o próprio recurso, exigindo assim que a corte seguisse o texto do próprio regimento interno. Moraes tem sido juiz dos seus próprios erros e ninguém até agora havia conseguido argumentar ou convencer a corte deste absurdo.
de ser ao mesmo tempo vítima, juiz e acusador. O interessante ponto levantado pelo Dr. Jeffrey Checchini é sobre a condição de Alexandre de Moraes julgar habeas corpus impetrado contra decisões dele próprio. Retirando o juridiquês, é o Chaves vendendo suco para si próprio. Eu sempre falo aqui do Chaves vendendo churros para si próprio. Só que no caso Moraes não tem graça e esse absurdo já causou a morte de uma pessoa inocente, segundo o Terça Livre. Segundo o Checchini, o regimento interno do STF determina que nesses casos o recurso seja distribuído para outro ministro, e assim foi. O presidente da corte acatou a tese, Barroso acatou a tese e redistribuiu o recurso impetrado para o ministro Luiz Fux, excluindo textualmente Alexandre de Moraes na jogada. É pouco? Sim, mas é a primeira vez que Moraes foi retirado do palco desse circo de horror. O jornal pró-regime O Globo, por meio de blog de fofocas do Lauro Jardim, anunciou em desespero que, abre aspas, pedido para garantir Bolsonaro em ato escapa de Moraes e será analisado por Fux. Como acima dito, Luiz Fux é quem vai analisar o pedido do advogado Jeffrey Checchini junto ao STF, e isso irá garantir a livre participação de Jair Bolsonaro no ato em São Paulo. Eu vou trazer aqui para comentar a notícia o professor de processo penal e advogado, o Dr. Jeffrey Checchini, que gentilmente atendeu aqui o convite do Paulo Figueiredo Show. Dr. Checchini, muito obrigado aí por ter feito o convite do Paulo Figueiredo Show. E parabéns, fiquei aqui muito intrigado quando eu vi o seu vídeo no Instagram do meu querido amigo ex-deputado Paulo Eduardo Martins, brilhante, um cara muito inteligente. Doutor Checchini, o senhor pode explicar um pouco para o público o que aconteceu, o que está acontecendo, qual foi... Às vezes as pessoas se perdem aí no meio do juridiquês. Grande Paulo Figueiredo, sabe que eu sou teu fã, né? Isso é sou bondade. Muito fã. Sou fã demais do teu trabalho e todos os seus colegas desse enfrentamento que há anos vocês já vêm realizando, de trazer uma notícia imparcial, de trazer uma notícia escancarando. É isso que vocês fazem. Vocês escancaram ilegalidades, por isso que eu sou tão fã de vocês, porque vocês escancaram a ilegalidade para o leigo. Antes, o mundo jurídico ficava só para o mundo jurídico, quando não muito ficava na mão de uma imprensa militante que filtrava para eles as notícias que poderiam aparecer. Então, realmente, o trabalho de vocês tem sido um grande avanço democrático, por isso que eu sou tão fã de vocês. Paulo, o que aconteceu, na verdade, não é nada demais, né? Não é nada demais, é o certo. Não deveria ser nada demais, né? Hoje está sendo noticiado a aplicação do regimento interno. Eu até nem estou entendendo por que tamanho alarde de uma decisão correta, daquilo que deveria ter acontecido há muito tempo. Não, Paulo, a situação é a seguinte, sem juridiquês. Tá? Existe um regimento interno. O que é o regimento interno? Tá? É aquilo que rege administrativamente o tribunal. Não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com fato, com discussão de direito, com doutrina. Não. Como os processos devem ser regidos dentro daquela instituição. E isso é muito importante, Paulo. E as pessoas desconsideram a importância de um regimento interno. Constituição Federal é a nossa lei maior. Processo penal é lei importante, mas o regimento interno também é importante. Então, nós advogados que militamos em tribunal, eu moro no estado do Paraná, a minha advocacia quase que por inteira, 80% dela é no estado do Paraná, 80% da minha advocacia é aqui, e desde sempre, nós advogados, eu sou advogado criminal, a gente utiliza o regimento interno para quê? Qual o recurso que cabe do recurso, sabe aquele negócio? Hoje mesmo, eu estava discutindo aqui com a equipe antes de entrar, por isso que eu me atrasei um pouquinho, né? A gente fez um mandado de segurança contra uma liminar de um agravo interno, de um agravo de instrumento. Aonde que está isso? Na lei? Não, está no regimento interno. Então, estudando o regimento interno do STF, por que eu fui estudar o regimento interno do STF? Porque saiu na notícia, você acabou de ler aí nas notícias, que o Fux, é isso mesmo, né? O Fux, ele negou um pedido da defesa do Bolsonaro de parcialidade, de declaração... Acho que foi o Barroso. Ele negou o pedido da defesa do Bolsonaro de declarar a suspeição do Alexandre de Moraes, né? Aí tá bom, essa decisão
por um pedido embasado em argumentos de suspeição e impedimento, que sim, a lei fala, a vítima não pode participar do julgamento, é expresso na lei, né? Isso sim, a vítima... Nem precisava, né, doutor? Desculpa. Pois é, mas a lei disse que a bola é redonda porque tem gente que precisa entender que a bola é redonda. Como é que você vai julgar no caso no qual você é vítima, né? Aí eu pensei, será que o regimento interno do STF também não fala disso? Fui estudar o regimento interno. Paulo, 2 artigos do regimento interno do STF falam exatamente que aquele ministro que julgou algo e a decisão dele fizeram um recurso, então tem uma decisão de um ministro e um recurso dessa decisão. Esse ministro, que a decisão dele está sendo questionada, não pode ser relator do recurso que questiona a decisão dele. Por exemplo... Então deixa eu traduzir aqui. Quando você entra no Supremo Tribunal Federal com alguma queixa, algum objetivo, um habeas corpus que seja. Isso. No caso específico, em tela, o relator destes casos é o ministro Alexandre de Moraes. E aí, ele decide alguma coisa, o advogado não concorda com o que ele decidiu por algum motivo. A decisão tem alguma falha lógica ou alguma falha da lei, uma falha processual. E aí ele entra com, isso é o recurso, ele entra com o recurso. E aí o recurso para avaliar se houve ou não falhas deste julgador, até o momento estava sendo analisado pelo próprio julgador? Exatamente isso. Então vamos lá. Inquérito das fake news, relator Alexandre de Moraes. Inquérito dos atos antidemocráticos, relator Alexandre de Moraes. Ele é o relator. Então, quando eu questiono uma decisão dele, como eu questionei nesse habeas corpus, né? E não tem nada de política no meu habeas corpus, tá? Quero deixar claro aqui, não é político o meu habeas corpus. Eu quero em seguida entrar nesse habeas corpus, o que está dizendo esse habeas corpus. Não é político, é jurídico, tá? Então, ele é o relator desses inquéritos. Eu questionei decisões dele. Então, eu fiz um habeas corpus contra decisões do relator desses inquéritos, que é o Alexandre de Moraes. Aí eu faço o seguinte, eu alego o seguinte ponto ali. Como eu estou questionando decisões de um ministro da Suprema Corte, que se chama Alexandre de Moraes, esse meu recurso não pode para ele. Esse meu habeas corpus não pode para ele. Por quê? Até então, Paulo, todo mundo discutia essa argumentação. Ele não pode julgar o meu recurso? Por quê? Ele é suspeito, ele é impedido, ele é a vítima, foi ele que instaurou o inquérito, ele que é o presidente do inquérito. Até então a argumentação vinha sendo só essa, o que também não está errado. Não estou diminuindo a importância dessa argumentação, mas eu não questionei nada disso. Eu vim porque o regimento interno, no artigo 68 e no artigo 77 do STF, não permite que esse recurso seja julgado pelo Alexandre de Moraes. Se eu questiono com esse habeas corpus uma decisão do Alexandre de Moraes, esse recurso não pode ser julgado por ele, obviamente, porque ele é autoridade coatora, esse é um termo técnico, autoridade coatora. Eu direcionei esse habeas corpus para o presidente do STF, eu direcionei esse habeas corpus para o presidente da Suprema Corte, que é o Barroso, tá? E esse meu habeas corpus foi redistribuído para outro ministro com base nos artigos do regimento interno que nós alegamos. Foi redistribuído, com exclusão do Alexandre de Moraes, então, para o Luiz Fux. Foi isso que aconteceu. O regimento interno foi aplicado pelo presidente da Suprema Corte, ele reconheceu que deveria haver a exclusão do Alexandre de Moraes pelos argumentos postos e mandou, então, para o ministro Barroso. Ele mandou para o sorteio, né, manda para redistribua, então. Não pode para o Alexandre de Moraes, porque a habeas corpus questiona as decisões dele, redistribua. Foi para o Fux. Essa é a primeira. Mas me surpreende saber, doutor, que até agora o Alexandre estava julgando os próprios recursos. Os argumentos que estavam questionando, estava julgando. Muitos dos inquéritos estão em sigilo, né? Muita coisa corre em sigilo, mas a gente vê pela imprensa, a gente vê pelos amigos que nós temos, né? Clientes que nós temos, tá acontecendo, né? Estava acontecendo naturalmente. Aí vamos essa discussão, uma discussão que eu entendi que estava faltando. Foi essa a minha ideia. Eu falei, pera lá, é hora de questionar regimento interno. Inquérito instaurado com base em regimento interno. Então, instaura-se inquérito de ofício, regimento interno. Instaura-se inquérito contra pessoa sem prerrogativa de foro, regimento interno. Então, o regimento interno é muito importante, eu pensei. É hora, então, de levar essa discussão da exclusão do relator.
Esse é o ponto. Eu vi a necessidade de levar essa discussão. Até porque eu quero que essa discussão exista nacionalmente e que todos os advogados conheçam desse dispositivo. A minha intenção foi levar a público, levar a conhecimento de todos artigo importante do regimento interno. Até porque, Paulo Ferreira, para retirar essa discussão em campo jurídico, eu estou dizendo, não em campo político, retirar essa discussão em campo jurídico de só atacar suspeição, atacar imparcialidade, porque está acabando, essa discussão jurídica está acabando sendo mais política do que jurídica, me entendeu? Me parece que ela se tornou uma questão, uma discussão mais política dentro do campo jurídico. Vira um advogado à Suprema Corte dizendo, Alexandre de Moraes não pode julgar o meu cliente, porque o Alexandre de Moraes é parcial, Tudo bem, é argumento jurídico. É importante essa discussão, né? Mas ela tem se tornado uma discussão mais política do que jurídica. Nós advogados, não temos que ficar discutindo política. Nós advogados temos que questionar